Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma aula para vocês sobre mitose. Vou compartilhar aqui a tela. Então, galera, mitose. O ciclo de vida da célula é chamado de ciclo celular. E ele vai ser composto pelo quê? Por um período em que a célula não está se dividindo, que é denominado intérfase, e um período de divisão celular. Essa divisão celular ela pode ser mitose ou meiose. Tudo bem? Então, o ciclo celular composto por intérfase e o período de divisão celular. O que vai ser a intérfase? A intérfase é o período da vida da célula em que ela não está se dividindo. Então, nessa fase, o material genético, o DNA, ele fica disperso no núcleo, na forma de cromatina, que é aqui a definição de cromatina para vocês. Uma longa molécula de DNA associada a proteínas histonas e não histonas. Tudo bem? Aí, durante a intérfase, o DNA ele se apresenta na forma de cromatina, disperso ali em filamentos de cromatina no núcleo da célula. E você vai ter, durante esse estágio de intérfase, essa cromatina sendo constantemente transcrita em RNA, que vai ser traduzido em proteínas. Então, você está tendo ali o tempo todo síntese proteica, transcrição de RNA, e você vai ter também replicação desse DNA durante esse período de intérfase. Tudo bem? Então, a intérfase, ela vai ser dividida em 3 fases, que vai ser G1, S e G2, tudo bem? O G1, ele vai ser o gap para síntese. Durante essa fase, o que vai acontecer? O cromossomo ele vai ser constituído por uma única molécula de DNA. Aí, em seguida, você vai ter o quê? A fase de síntese da intérfase, que é a fase da intérfase em que vai ocorrer a replicação do DNA. E o DNA cromossômico ele vai ser duplicado. E aí, depois da síntese, você vai ter a G2, que é a fase de gap pós-síntese, em que cada cromossomo vai ser constituído por 2 cromátides irmãs, sendo que o material genético de uma cromátide irmã é exatamente idêntico ao material genético da cromátide irmãzinha dela. Por quê? Porque essas cromátides irmãs elas vão ser formadas a partir da replicação de uma molécula de DNA inicial. Tudo bem? Perdão, gente, eu tô um pouco rouca hoje. Então, vamos começar a falar sobre a mitose em si. Então, onde que está situada a mitose? A mitose, ela é uma parte do ciclo celular, tudo bem? E o termo mitose em si, ele pode ser usado para descrever toda essa fase de divisão celular, ou ele pode ser usado para se referir ao processo de formação de 2 núcleos filhos. Por quê? Quando a célula ela sofre uma mitose, ou seja, ela sofre uma divisão celular, você vai ter a duplicação dos núcleos filhos e a divisão do citoplasma dessa célula. Esse conjunto desses 2 processos vai ser chamado de mitose. Só que eu posso usar a palavra mitose para me referir só ao processo de formação dos 2 núcleos filhos. E aí eu chamo a citocinese de divisão do citoplasma. Tudo bem? Então, eu posso usar o termo mitose aqui como sinônimo dos 2 juntos, ou o termo mitose aqui, tá? Então, essa aqui é a representação esquemática desse processo de divisão celular chamado mitose. A mitose ela é um processo em que você vai ter formação de 2 células filhas com o mesmo material genético da célula inicial. E ela é um processo que vai ser composto por 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tudo bem? Eu vou falar para vocês agora, devagarinho, sobre cada uma dessas fases. Vamos lá. A primeira fase da mitose, que é a prófase. Então, na prófase, o que você vai ter? Você vai ter 4 eventos principais. Primeiro, condensação da cromatina, desaparecimento do nucleolo, desaparecimento da carioteca e formação do fuso mitótico. Vamos lá. Primeiro, condensação da cromatina.
Nesse período de prófase, a cromatina ela vai se tornar visível no microscópio óptico na forma de cromossomos. Então, você vai ter aquela cromatina que está lá na intérfase, ó. Cadê? Aqui, olha que bonitinho. Aqui, ó, nessa figura, eu tenho aqui a cromatina dispersa no citoplasma na forma de filamentos, né? Dispersos no citoplasma. E esse aqui é o período de intérfase. Quando eu chego na prófase, eu começo a visualizar essa cromatina em sua condensação máxima na forma de cromossomos, tudo bem? Então, é isso que a gente começa a ver na prófase, olha os cromossomos aqui. Isso aqui é a cromatina condensada em seu estágio máximo de condensação, tá? Além disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter o desaparecimento do nucleolo. Por quê? Porque quando a cromatina se condensa para formar os cromossomos, eu vou ter o cessamento do processo de transcrição do RNA. E a partir do momento que não vai ser mais sintetizado o RNA pelo processo de transcrição, eu não vou ter a formação de RNA ribossômico. E qual que é a definição de nucleolo? O nucleolo é uma área do núcleo em que você tem uma grande quantidade de moléculas de RNA ribossômico recém-sintetizadas associadas a proteínas. Então, se eu tenho condensação cromossômica e, consequentemente, a inativação dos cromossomos, porque eles só fazem transcrição quando eles estão na forma de cromatina, na forma de filamentos, né, de cromatina. Então, se eu tenho formação de cromossomo, automaticamente eu vou ter o desaparecimento do nucleolo. Tudo bem? Além disso, o que vai acontecer na prófase? Vai ter o desaparecimento da carioteca. Por quê? A carioteca ela vai ser formada ali por membranas. E essas duas membranas elas são apoiadas numa lâmina nuclear. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Essas membranas, no período de prófase, elas vão se fragmentar em vesículas. As proteínas que formam os poros nucleares, através dos quais a passagem de moléculas entre o núcleo e o citoplasma, essas proteínas do poro, elas se dissociam, se separam, tá? Então, esse poro deixa de existir também. E a lâmina nuclear que apoia a carioteca, também ela vai se desintegrar, tá? E, por fim, qual é outro evento que a gente tem durante esse período de prófase? É a formação do fuso mitótico, tá? Então, nesse período de prófase, você vai ter a desestruturação do citoesqueleto da célula, e a partir das moléculas de tubulina que constituíam esse citoesqueleto, eu vou ter a estruturação de um fuso mitótico. Isso eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, olhando essa figurinha linda, o que eu vejo nessa figura que prova para mim que eu estou vendo uma célula em fase de prófase, que é a fase 1 da mitose? Bom, duas coisas, ó. Primeiro, a ausência de carioteca. Segundo, cromossomos condensados. O simples fato de eu ter cromossomo condensado quer dizer que eu estou na fase 1, 2 ou 3 da mitose, tá? Isso quando eu estou falando de mitose. Porque se eu não tivesse cromossomo condensado, ou eu estaria no final da mitose, na última fase, ou eu estou em intérfase, ou seja, não está tendo divisão celular, tá? Então, a primeira coisa que eu observei aqui foi que eu tenho cromossomos condensados, e a segunda coisa é que eu não tenho carioteca. Aqui, essa bolinha cinza, isso aqui representa a carioteca se desintegrando, tá? Então, ela está se desintegrando por quê? Porque você está na fase de prófase, tá? Então, 4 pontos da prófase. Cromatina se condensa, nucleolo desaparece, carioteca se desfaz e o fuso mitótico vai se constituir. Depois tem que arrumar isso aqui, porque coitadinho do pessoal do Rio de Janeiro, né, gente? Tá. Então, já que eu tô falando que na prófase você tem uma condensação da cromatina, eu vou explicar para vocês como que ocorre essa condensação. Então, a cromatina ela vai ser constituída por proteínas histonas associadas
aqui com uma molécula de DNA, que vai dar 2 voltas no octâmero de estonas. Essa estrutura verdinha significa que eu tenho um conjunto de 8 proteínas estonas aqui, e essa laranjinha é a estona H1, que serve para prender as 2 voltas de DNA representada em roxo aqui a esse octâmero de estonas. Toda essa estrutura aqui que eu estou vendo, ela constitui um nucleossoma, tá? E esse nucleossoma, separado por segmentos de DNA espaçador, ele vai se enrolar, sofrer um enrolamento induzido ali por proteínas denominadas condensinas, e ele vai formar uma fibra de 30 nanômetros chamada de solenoide, tudo bem? Depois, esse solenoide ele vai formar alças e vai enrolar em torno de um eixo de proteínas não estonas. E aí você vai ter o quê? A constituição de cromatina, porque qual que é a definição de cromatina? Uma molécula de DNA associada a proteínas estonas e não estonas, tudo bem? Essa cromatina ela vai sofrer uma condensação crescente, também aí induzida por essas proteínas que eu falei para vocês, as condensinas, que vão fazer a condensação da cromatina, até que ela chegue em seu ponto máximo de helicoidização, de condensação, e aí esse ponto máximo de condensação é chamado de cromossomo. Tudo bem? É assim. O fuso mitótico, a definição dele é a seguinte: ele é um conjunto de microtúbulos orientado de um polo a outro da célula, cuja função é conduzir cromátides irmãs de um mesmo cromossomo para os polos opostos da célula durante o processo de divisão celular, tá? Então, como que vai ser constituído esse fuso mitótico? Esse conjunto de microtúbulos orientados de um lado ao outro da célula. Bom, primeiro você vai ter a desestruturação do citoesqueleto da célula. Essa desestruturação vai ser orientada pelos centrossomos. Aí, a partir dessa desestruturação do citoesqueleto, você vai ter a liberação ali no citoplasma de moléculas de tubulina. E essas moléculas de tubulina, elas vão ser empregadas para a formação dos microtúbulos do fuso mitótico. Quem vai coordenar esse processo é uma estrutura chamada centrossomo, que é, na verdade, uma região do núcleo que vai orientar a formação do citoesqueleto e, durante esse período de prófase, na divisão celular, ela vai orientar a formação do fuso mitótico. Os centrossomos, eles são formados por 2 centríolos, tá? E a replicação desses centrossomos, que vai ocorrer para que você tenha ali, posteriormente, uma divisão celular, essa replicação ela vai ocorrer no período S da intérfase, juntamente com a replicação do DNA, que ocorre também no período S da intérfase. Aí, ele vai se duplicar, né, se replicar no período da intérfase, e esses dois centrossomos filhos, cada um com 2 centríolos, eles vão permanecer unidos até a fase de prófase, onde eles vão se separar e migrar para polos opostos da célula. E na medida que eles vão migrando para polos opostos da célula, eles vão orientando os microtúbulos a se organizarem entre os 2 polos da célula. Tudo bem? Então, olha aqui que bonitinho, para fechar para vocês a ideia de intérfase. Aqui eu tenho a intérfase, com material genético na forma de filamentos de cromatina dispersa no núcleo. Aqui eu já vejo os cromossomos. Aqui eu vejo os centríolos, tá? E aqui eu vejo a estrutura toda do fuso mitótico, também denominado de fuso acromático, tá? Fuso mitótico e fuso cromático é a mesma coisa. E aqui, no final da prófase, então, na metáfase, esses microtúbulos do fuso mitótico começam a se associar ali com os cromossomos. Depois da prófase, você tem a segunda fase da mitose, que é o quê? É a metáfase. Então, primeiro prófase, depois metáfase. E na metáfase vai ocorrer o quê? Você vai ter que os microtúbulos do fuso mitótico, partindo aqui, ó, do centrossomo, os microtúbulos, que é esse amarelinho, eles vão se ligar ao cinetocoro, que é uma estrutura proteica, presente aqui no centrossomo de uma cromátide, tá?
Então, os microtúbulos eles vão sair do centrosomo e vão se ligar ao cinetocoro de um centrômero, numa das cromátides irmãs de um cromossomo. E a partir do momento que um microtúbulo se associa ao cinetocoro de uma cromátide irmã, a outra cromátide irmã que está associada com essa dentro daquele mesmo cromossomo, o cinetocoro dela ele vai se voltar para o polo oposto da célula, de forma que ele vai ser capturado automaticamente por microtúbulos provenientes aqui do centrosomo do polo oposto. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esse microtúbulo foi e pegou essa cromátide irmã daqui, essa daqui, ó, ela vai ser capturada por um microtúbulo vindo do centrosomo do polo oposto da célula, ou seja, por esse aqui. Tudo bem? E por que isso acontece? Para que você possa ter a separação das cromátides irmãs na próxima fase, que vem depois da metáfase. Nessa fase de metáfase, além de você ter essa associação entre os microtúbulos e o cinetocoro da cromátide irmã, você vai ter a degradação das coenzinas, que são proteínas que vão manter ali essas duas cromátides irmãs unidas, e isso vai permitir a separação das cromátides irmãs na fase que vem em seguida, tá? E aí, essa estrutura que a gente está vendo nessa figurinha de alinhamento dos cromossomos da célula na região equatorial da célula, ou seja, na região mediana da célula, associados ali a microtúbulos de polos opostos, esse conjunto todo a gente chama de placa metafásica. Então, a definição de placa metafásica é o conjunto de cromossomos situados na região equatorial da célula, com cromátides irmãs associadas a microtúbulos de polos opostos. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a anáfase, que é a fase 3 da mitose, que vem depois da metáfase. Então, até agora foi prófase, metáfase e anáfase. Na anáfase, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, que vão ser puxadas para polos opostos da célula através do encurtamento dos microtúbulos. O que vai ser isso? O microtúbulo ele vai começar a se degradar, tá? As moléculas de tubulina elas vão começar a se desagregar na extremidade do microtúbulo associada ao cinetocoro. Então, a partir dessa extremidade aqui para cá, você vai começar a ter uma desagregação das moléculas de tubulina. Isso vai encurtar os microtúbulos e eles vão tracionar os cromossomos para polos opostos da célula. Tudo bem? Isso é a anáfase. Então, aqui você vê a metáfase, com eles na placa metafásica, alinhados ali na região equatorial da célula. E aqui eles estão sendo puxados, ó, cada um para um ladinho. Tudo bem? E por fim, a gente tem a última fase da mitose, que é a telófase, tá? Na telófase, você vai ter eventos chaves que vai ser o seguinte. Primeiro, descondensação cromossômica, surgimento dos nucleolos e da carioteca ao redor dos cromossomos, formando aí os núcleos filhos. E além disso, você vai ter a desagregação do fuso mitótico e o início da citocinese. O que é a citocinese? É a separação do citoplasma da célula, tá? Então, se você for parar para analisar isso, a telófase ela vai ser exatamente o contrário do que acontece na prófase. Então, ó, na prófase tem a condensação cromossômica. Aqui, você vai ter a descondensação. Com a descondensação cromossômica, esses cromossomos eles vão voltar a ser transcritos em RNA e você vai ter a formação de RNA ribossômico, constituindo aí novamente os nucleolos. E o material que estava nas vesículas vai se agregar, reconstituindo ali as membranas da carioteca. E aí você vai ter toda a estruturação de dois nucleozinhos. E aí o que vai acontecer? A citocinese, que vai ser essa divisão do citoplasma, ela vai ocorrer através de um processo de estrangulamento da célula. Então, a célula, ela em sua região mediana, ela vai ser estrangulada por um anel de actina e miosina.
dividindo ali aquele citoplasma em dois. Tudo bem? E esse processo de citocinese, como ele começa ali, ó, a célula tá... Aqui é a minha célula, ó, célula. Aí você vai ser um anel de miosina e actina, que vai Então, e você vai ter também a citocinese. E você vai ter também a citocinese. O que vai ser a citocinese? Vai ser o processo de estrangulamento do citoplasma na região equatorial por um anel de actina e miosina. Ela é chamada citocinese centrípeta porque ela inicia da periferia para o centro. Então, por exemplo, se isso aqui é a minha célula, eu vou fazer um anelzinho de actina e miosina, que são filamentos contráteis, e esse anel vai envolver da periferia para o centro aquela célula e estrangular, tudo bem? Por isso que ela é centrípeta, é uma citocinese centrípeta, porque ela vai da periferia para o centro. Periferia para o centro, tudo bem? E é isso, acabamos o processo de mitose, minha gente. E agora, só ressaltando para vocês a questão do material genético, que na mitose você sempre vai ter a formação de uma célula com o material genético idêntico à célula parietal. Então, se eu estou tendo uma mitose de uma célula haploide com valor N, as células resultantes vão ser também haploides de valor N. Se eu tenho uma mitose de uma célula diploide com 2 Ns, a célula resultante vai ser diploide 2 Ns. E aí que a mitose, que origina células geneticamente iguais, vai se diferenciar da meiose, porque na meiose há a formação de 4 células filhas com metade dos cromossomos da célula mãe. Então, olha aqui, ó, na mitose, uma célula 2N forma 2 células 2N. Na meiose, uma célula 2N forma 4 células N, ou seja, metade do material genético da célula parietal. A aula de hoje é isso, gente. Muito obrigada, espero que tenham gostado.